No Dia das Mães, recebi um cartão, e minha filha insistiu para que eu o lesse em voz alta. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Você é um fardo pesado. Ninguém a quer aqui. Todos riram de mim. Meu nome é Grace. Tenho 74 anos. E aquele foi o pior momento de humilhação da minha vida. Era uma manhã de domingo. O sol entrava pelas janelas da sala quando cheguei à casa da minha filha Daniele para celebrar o meu dia. Vestia meu vestido verde favorito, aquele que sempre me fazia sentir elegante. Trouxera flores frescas e doces caseiros para os meus netos. Vovó Grace, gritou o menorzinho, correndo em minha direção. Seus abraços encheram meu coração de alegria. Por um instante, tudo pareceu perfeito. Michael, meu genro, mal me cumprimentou com um aceno rápido e seco. Daniele saiu da cozinha com um sorriso que não chegava aos olhos. Mamãe, que bom que veio. Temos uma surpresa especial para você. Sentei-me no sofá, cercada pela família. As crianças se acomodaram aos meus pés, cheias de expectativa. Daniele tirou um cartão cor-de-rosa da bolsa e me entregou. É de todos nós, mãe. Leia em voz alta, para todo mundo ouvir. Minhas mãos tremiam levemente ao abrir o envelope. O cartão tinha pequenos desenhos de flores feitos pelas crianças. Que doce, pensei. Comecei a ler com voz clara e animada, as rosas são vermelhas, as violetas são. Minha voz falhou. As palavras seguintes me atingiram como socos, você é um fardo pesado. Ninguém a quer aqui, seu tempo passou, é hora de ir embora. Assinado, sua família, que não a suporta mais. O silêncio foi ensurdecedor por 3 eternos segundos. Então Michael começou a rir, uma risada cruel, zombeteira. Daniele levou a mão à boca, mas eu vi que ela também ria. Até as crianças, sem entender direito, começaram a rir porque os adultos riam. Você devia ver a sua cara, mãe, disse Daniele entre gargalhadas. Michael, você tirou uma foto? Meu coração se despedaçou, lágrimas rolaram pelas minhas bochechas enrugadas. O cartão caiu das minhas mãos trêmulas no chão. É só uma brincadeira, mãe, continuou Daniele. Mas não havia o menor traço de arrependimento na voz dela. Não leve tão a sério. Você sempre foi tão dramática. Michael se aproximou e pegou o cartão do chão. Grace, era só uma piada. Mas, sabe, ele hesitou, desconfortável, ultimamente você tem estado um pouco presente demais. Talvez devesse considerar outras opções. Outras opções? Perguntei, com a voz embargada. Bem, sabe, disse Daniele, sentando-se à minha frente, existem comunidades maravilhosas para idosos da sua idade. Lugares onde você pode conviver com pessoas como você. Seria mais confortável. A expressão comunidade para idosos ecoou na minha mente como uma sentença de morte. Meus próprios filhos queriam se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho. Mas, eu pensei, minha voz era apenas um sussurro, pensei que vinha celebrar o Dia das Mães com vocês. E está celebrando, mãe, interrompeu Michael num tom condescendente. Só estamos sendo realistas. Você não é mais jovem. Precisa de cuidados especiais, e nós temos nossas próprias vidas. Os netos me olhavam, confusos. O mais velho, de apenas 8 anos, aproximou-se e segurou minha mão. Vovó, por que está chorando? Antes que eu respondesse, Daniele o puxou para longe. Vem cá, filho. A vovó está bem, só está sendo sentimental. Sentei-me ali, sentindo-me mais sozinha do que jamais me senti. No dia que deveria celebrar minha maternidade, minha própria filha me humilhou diante de todos, transformando-me na piada cruel da família. Levantei-me devagar, com as pernas trêmulas. Eu acho melhor ir embora. Tudo bem, mãe. Daniele nem se levantou para se despedir. Ligamos para você depois. Caminhei até a porta com a pouca dignidade que me restava, mas por dentro, meu mundo havia desabado. Naquela noite, em minha casa vazia, chorei até não restarem mais lágrimas. Mas algo dentro de mim havia mudado. A humilhação despertara algo que dormia em silêncio há anos. Era hora de minha família descobrir quem Grace realmente era. No dia seguinte, bloqueei todos eles. Mas antes,
Precisei lembrar como havia chegado a um momento tão doloroso. Sentei-me na minha poltrona favorita, a mesma onde amamentei Daniele há 45 anos, e deixei as lembranças fluírem como um filme na minha mente. Tudo começou quando eu tinha 29 anos. O pai de Daniele nos abandonou quando ela tinha apenas 3. Certa manhã, ele simplesmente não estava mais lá. Deixou um bilhete sobre a mesa da cozinha: "Eu não aguento mais esta vida. Me desculpe." Nem sequer se despediu da filha. Lembro-me daquela noite, segurei Daniele enquanto ela chorava, chamando pelo pai. "Papai precisou ir para bem longe, meu amor", sussurrei, prometendo a mim mesma que ela jamais passaria necessidade. E cumpri essa promessa. Trabalhei em turnos duplos na fábrica têxtil durante 15 anos. Minhas mãos ficaram cheias de calos de tanto costurar uniformes até altas horas da noite. Cada centavo extra que eu conseguia, guardava para a educação de Daniele. Quando ela tinha 17 anos e quis estudar enfermagem, vendi as joias que haviam pertencido à minha mãe, o único bem de valor que eu possuía. Mas, ao ver o brilho nos olhos da minha filha enquanto falava sobre o sonho dela, não hesitei nem por um segundo. "Mamãe, tem certeza?" ela me perguntou naquele dia. "Claro, meu amor. A sua educação é o mais importante." Durante os 5 anos da universidade, trabalhei aos fins de semana limpando escritórios. Voltava para casa com as costas destruídas. Mas, quando via Daniele estudando na mesa de jantar, tudo valia a pena. No dia da formatura, chorei de orgulho. "Conseguimos, mamãe", ela disse, me abraçando forte. "Isso não teria sido possível sem você." Mais tarde, ela conheceu Michael. No começo, eu gostei dele. Era educado, trabalhador, e parecia amá-la de verdade. Quando se casaram, paguei metade do casamento, $12.000, economizados ao longo de muitos anos. Mas eu queria que minha filha tivesse o casamento dos sonhos. "Mãe, isso é demais", protestou Daniele quando entreguei o cheque. "Besteira", respondi com um sorriso. "É o dia mais importante da sua vida. Você merece." Quando compraram a primeira casa, dei o valor da entrada, $25.000. Era tudo o que eu havia guardado, mas vê-los felizes no novo lar encheu-me de satisfação. Depois vieram os netos. 2 pequenas bênçãos que se tornaram a luz da minha vida. Quando Daniele voltou ao trabalho após a licença maternidade, virei a babá gratuita. Todos os dias, durante 3 anos, eu caminhava 6 quarteirões até a casa deles às 6 da manhã. Preparava o café das crianças, vestia-as, levava-as ao parque, alimentava, dava banho e contava histórias. Quando Daniele voltava do trabalho, a casa estava limpa e as crianças, felizes. "Não sei o que faríamos sem você, mãe", ela costumava me dizer. "Você é um anjo." Mas, aos poucos, algo mudou. Os agradecimentos ficaram raros. Minhas opiniões sobre as crianças passaram a ser vistas como intromissão. Quando sugeri que o caçula deveria ver um pediatra por causa de uma tosse persistente, Michael respondeu: "Grace, quem é o pai aqui?" Na primeira vez que me falaram assim, eu fiquei calada. Achei que talvez tivesse me metido demais. Depois começaram os comentários sutis: "Mãe, você não tem mais a mesma energia para cuidar das crianças." "Grace, acho que você trocou as vitaminas delas. Talvez devesse descansar mais em casa." Mas continuei indo todos os dias. Continuei ajudando. Continuei dando tudo de mim. 2 anos atrás, quando Michael perdeu o emprego, comecei a dar-lhes $500 por mês para que não perdessem a casa. "É só temporário", disseram. Até Michael conseguir algo melhor. Ele conseguiu um novo emprego 6 meses depois, mas nunca me disseram para parar de enviar o dinheiro. Simplesmente continuaram recebendo, como se fosse um direito. Quando as crianças precisaram de novos computadores para a escola, paguei $2.000 sem que me pedissem. Quando o carro de Daniele quebrou, dei $4.000 para o conserto. Quando quiseram reformar a cozinha, contribuí com $8.000. Aos poucos, tornei-me a provedora silenciosa, aquela que sempre resolvia os problemas financeiros, mas que já não era convidada para as decisões importantes da família. 1 ano atrás, Daniele organizou um jantar de aniversário para Michael.
Descobri por acaso, quando um dos meus netos mencionou a festa secreta. Por que você não me convidou? Perguntei a Daniele pelo telefone. Ah, mãe, foi algo bem pequeno, só nós 4. Achei que você ia se entediar. Mas vi as fotos nas redes sociais. Havia 20 pessoas, os parentes de Michael, todos conhecidos meus. Todos foram convidados, menos eu. Naquela noite, chorei em silêncio. Mas tentei convencer-me de que fora apenas um esquecimento. Esses esquecimentos se tornaram rotina. Esqueciam de me ligar no meu aniversário. Cancelavam nossos almoços. E, quando eu aparecia de surpresa, pareciam sempre irritados com a interrupção. Mas a gota d'água veio há 3 meses. Eu estava na casa deles ajudando com o jantar quando ouvi Michael falando ao telefone, no pátio. Minha sogra mora sozinha. Está ficando bem dependente. Não está doente, mas você sabe como eles são nessa idade. Sim, estamos vendo opções para colocá-la num lugar adequado. Congelei atrás da porta. Meu próprio genro estava planejando se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho. Naquela noite, não consegui dormir. Eu havia dado toda a minha vida, todo o meu dinheiro, todo o meu amor a essa família, e agora eu não passava de um obstáculo do qual queriam se livrar. Mas eles não sabiam de algo muito importante sobre mim. Algo que eu guardava em segredo havia décadas. Minha mãe, antes de morrer, contou-me sobre uma propriedade da família em Nassau, nas Bahamas, que herdei quando completei 70 anos. Era um apartamento à beira-mar, alugado por décadas. O dinheiro do aluguel havia se acumulado em uma conta que eu jamais toquei. Também tinha os investimentos feitos com a herança da minha tia Lucille, que morreu sem filhos e deixou tudo para mim: títulos, ações, certificados de depósito, dinheiro que cresceu silenciosamente enquanto eu vivia do meu modesto cheque da Previdência Social. No total, eu tinha quase $400 mil, e minha família não fazia ideia. Eles achavam que eu era apenas uma velhinha pobre, sobrevivendo de ajuda do governo. Não sabiam que eu vinha financiando discretamente o conforto deles havia anos, não por necessidade, mas por amor. Mas depois da humilhação no Dia das Mães, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Era hora de eles aprenderem o verdadeiro valor de Grace. Aquele cartão cruel foi o meu chamado para acordar. Passei a noite inteira do Dia das Mães acordada, segurando o cartão nas mãos trêmulas. As palavras ecoavam na minha cabeça: você é um fardo pesado. Ninguém a quer aqui. Mas, à medida que as lágrimas secavam em meu rosto, algo estranho começou a acontecer. A tristeza transformou-se em algo mais forte: clareza, determinação. Pela primeira vez em décadas, enxerguei minha situação com completa honestidade. Eu não era um fardo. Eu era quem os mantinha de pé. Levantei-me devagar e fui até o quarto. Peguei uma caixa de madeira da cômoda. Não a abria havia meses. Dentro dela estavam todos os meus documentos importantes, extratos bancários, escrituras, certificados de investimento. Enquanto folheava os papéis, comecei a fazer alguns cálculos mentais que me tiraram o fôlego. Nos últimos 5 anos, eu havia dado a Daniele e Michael exatos $67 mil. $67 mil que eles recebiam como se fosse um direito natural, enquanto me tratavam cada vez pior. A entrada da casa, 25 mil. O casamento, 12 mil. Ajuda mensal por 2 anos, 12 mil. Computadores para as crianças, 2 mil. Conserto do carro, 4 mil. Reforma da cozinha, 8 mil. E centenas de pequenas despesas que somavam mais 4 mil. Enquanto isso, eu continuava vivendo na mesma casa modesta, vestindo o mesmo vestido verde aos domingos. Caminhando até o mercado para economizar gasolina. Mas não era o dinheiro que mais doía. O que realmente me partia o coração era lembrar como o tratamento deles comigo havia mudado. Lembrei-me do aniversário do meu neto mais velho, 6 meses atrás. Cheguei cedo para ajudar na decoração, como sempre fazia. Bati a porta, e Michael abriu com um olhar de impaciência. Grace, a festa só começa às 3. Por que chegou tão cedo? Pensei que pudesse ajudar nos preparativos. Respondi com um sorriso. Não precisamos de ajuda.
Daniele está cuidando de tudo. Atrás dele, vi a mãe dele, Brenda, pendurando balões na sala. Ela havia sido convidada para ajudar. Eu fui tratada como uma visita indesejada. Posso esperar do lado de fora até às 3, murmurei, sentindo-me humilhada. Não seja dramática, mãe, disse Daniele, aparecendo da cozinha e enxugando as mãos no avental. Pode ficar, mas não entre na cozinha. Você sabe que se confunde com as receitas. Eu, confundida com receitas. Eu, que havia cozinhado para aquela família por décadas. Naquele dia, sentei-me em um canto do pátio, como uma estranha na festa do próprio neto. Observei Brenda ajudar com a comida enquanto os outros convidados elogiavam o bolo que ela havia assado. Enquanto isso, eu, que havia pago metade das despesas daquela festa, fui completamente ignorada. Na hora de cantar parabéns, fiquei ao fundo, enquanto todos formavam um círculo em volta do meu neto. Ninguém percebeu que eu não aparecia nas fotos da família. Mais tarde, naquela noite, meu netinho veio até mim enquanto eu recolhia discretamente alguns pratos sujos. Vovó, por que você ficou tão quieta hoje? Eu só estava cansada, meu amor, menti com um sorriso fraco. Vovó Brenda disse que você já está muito velha para festas grandes. As palavras do menino cortaram-me como facas. Brenda, apenas 3 anos mais nova do que eu, estava dizendo aos meus próprios netos que eu era velha demais. Mas, mesmo depois dessa humilhação, continuei dando-lhes dinheiro. Continuei ajudando. Continuei acreditando que, um dia, as coisas melhorariam. Quanta tolice a minha! Também me lembrei do último Natal. Comprei presentes caros para todos. Uma bicicleta nova para o neto mais velho, um tablet para o caçula, um perfume francês para Daniele, uma ferramenta elétrica que Michael havia mencionado querer. Gastei quase $3.000 nesses presentes. Na véspera de Natal, cheguei com as mãos cheias de pacotes lindamente embrulhados. As crianças correram até mim, empolgadas, mas Daniele logo as chamou: crianças, coloquem os presentes da vovó debaixo da árvore com os outros. Vamos abrir todos juntos amanhã. Meus presentes se perderam em meio à montanha de pacotes que eles mesmos haviam comprado. Na hora de abrir, ninguém mencionou quem dera o quê. As crianças agradeceram vagamente a todos pelos presentes, mas a parte mais dolorosa veio depois. Eu também havia levado um presente especial para Daniele, um colar de pérolas que pertencera à minha avó. Uma peça antiga, valiosa, carregada de história familiar. Mãe, é muito bonito, disse Daniele, sem sequer experimentá-lo. Mas, sabe, eu quase não uso joias. Talvez devesse guardar para quando os netos forem mais velhos. Ela devolveu a caixa para mim, sem sequer abrir o fecho para ver as pérolas de perto. Eu havia imaginado aquele momento por meses, pensando em como minha filha ficaria linda usando as mesmas pérolas que haviam adornado 3 gerações de mulheres da nossa família. Naquela noite, em minha casa vazia, chorei abraçada à pequena caixa de pérolas. Não era o valor material que doía. Ah, mãe, estamos tão ocupados agora. Michael está com um grande projeto no trabalho e eu estou fazendo turno duplo no hospital. Você não pode pedir ajuda a um vizinho? Mas, querida, eu mal consigo andar. Mãe, você não é mais uma garotinha. Precisa aprender a cuidar de si mesma. Não dá para correr para aí toda vez que você pega um resfriado. Um resfriado. Eu, com febre alta, e ela chamou de resfriado. Ela desligou, e não ligou de volta durante toda a semana. Foi a senhora Johnson, minha vizinha de 82 anos, quem me trouxe sopa caseira e certificou-se de que eu tomasse os remédios. Uma mulher que mal me conhecia demonstrou mais preocupação do que a minha própria filha. Quando finalmente me recuperei e voltei à rotina de visitar minha família, ninguém perguntou como eu estava. Era como se aquela semana terrível nunca tivesse existido. E agora, sentada diante daqueles documentos bancários, compreendi com dolorosa clareza qual era o meu verdadeiro lugar na vida da minha família. Eu não era a avó amada. Eu era o caixa eletrônico emocional. Quando precisavam de dinheiro, havia Grace. Quando precisavam de uma babá gratuita, havia Grace. Quando precisavam de um bode expiatório para suas frustrações, havia Grace.
Mas quando Grace precisava de amor, de cuidado, de respeito, ou simplesmente de um telefonema durante uma doença, Grace não existia. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei meu velho laptop e entrei no banco online pela primeira vez em meses. Tinha mudanças importantes a fazer. Primeiro, cancelei a transferência automática de $500 mensais para a conta de Daniele. Segundo, encerrei a conta conjunta que abríramos para emergências familiares, emergências que só eles usavam. Terceiro, mudei meu testamento. Tudo o que havia destinado a Daniele e Michael agora iria para uma fundação de amparo a idosos abandonados. E, por fim, fiz algo que nunca imaginei que faria: comprei uma passagem de avião. Era hora de conhecer a propriedade que eu herdara em Nassau. Era hora de começar a vida que eu merecia. Mas, antes de partir, eu garantiria que minha família entendesse exatamente o que havia perdido. Era terça-feira de manhã quando executei meu plano. Tinha dormido apenas 3 horas, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia-me completamente desperta, completamente decidida. Vesti meu terno cinza mais elegante, o mesmo que havia comprado para a formatura de Daniele, mas quase nunca usara. Apliquei a maquiagem com cuidado e prendi o cabelo em um coque sofisticado. Queria parecer a mulher poderosa que eu realmente era, não a velhinha carente que eles imaginavam. Primeiro, fui ao banco. Meu assessor financeiro, o Sr. Henderson, pareceu surpreso ao me ver tão cedo. Senhora Grace, como posso ajudá-la hoje? Preciso fazer várias mudanças importantes nas minhas contas, respondi com voz firme. Nas 2 horas seguintes, reorganizei completamente minhas finanças. Cancelei todas as transferências automáticas para as contas de Daniele. Encerrei a conta conjunta que abríramos 3 anos antes. Transferi parte do dinheiro dos meus investimentos para a conta principal. Tem certeza dessas alterações, senhora? Perguntou o Sr. Henderson, visivelmente preocupado. São decisões grandes. Tenho absoluta certeza, respondi. É o meu dinheiro, e posso fazer o que quiser com ele. Em seguida, fui ao escritório do meu advogado, o Sr. Franklin, que cuidava dos assuntos legais da minha família havia décadas. Preciso mudar completamente o meu testamento, anunciei sem rodeios. O Sr. Franklin, um homem idoso que me conhecia desde que Daniele era criança, tirou os óculos e me olhou com preocupação. Grace, está tudo bem? Essa é uma mudança muito drástica. Está tudo perfeitamente bem. Pela primeira vez em anos, vejo as coisas com total clareza. Expliquei exatamente o que eu queria. Tudo o que havia destinado a Daniele e Michael agora iria para uma fundação que ampara idosos sem teto. Também estabeleci um fundo para meus netos, que só poderiam acessar ao completarem 25 anos, e apenas se mantivessem contato genuíno comigo. Não por obrigação familiar. Grace, não acha que deveria pensar mais alguns dias? Essas decisões são irreversíveis. Pensei nisso por 74 anos, Sr. Franklin, e os últimos 5 me ensinaram tudo o que eu precisava saber. Assinei os documentos com mão firme. Sem tremor, sem dúvida. Minha próxima parada foi a agência de viagens. Eu havia passado a noite inteira pesquisando sobre minha propriedade em Nassau. Era um apartamento de 3 quartos, localizado em um bairro belíssimo. Estava alugado havia anos por uma administradora. Peguei o papel de carta elegante que havia comprado anos atrás, mas nunca usado. Era hora de explicar à minha família exatamente o que havia acontecido. A primeira carta era para Daniele. Minha querida filha, quando você ler esta carta, eu já estarei a caminho de Nassau, onde passarei a viver na propriedade que herdei da minha família, uma herança da qual você nunca soube. Tomei a decisão de encerrar todo o apoio financeiro que venho lhe dando há anos. Os $500 mensais que você recebia foram cancelados permanentemente. A conta conjunta para emergências foi encerrada. Não encare isso como punição, mas como uma lição de independência que eu deveria ter lhe ensinado há muito tempo. Durante décadas, dei-lhe tudo o que tinha: meu tempo, meu dinheiro, minha energia, meu amor incondicional. Mas, em algum momento, você decidiu que eu era um fardo, não uma bênção. O cartão de Dia das Mães foi apenas a gota d'água.
O problema começou bem antes, quando você deixou de me ver como sua mãe e passou a me enxergar como sua empregada particular e seu banco pessoal. Mudei o meu testamento. Minha herança agora será destinada a pessoas que realmente valorizam a generosidade e o amor familiar. Seus filhos terão acesso ao fundo quando completarem 25 anos, mas apenas se demonstrarem que conseguem manter um relacionamento genuíno comigo. Não me procure por dinheiro. Não me ligue pedindo que eu volte. Não envie as crianças para me manipular emocionalmente. Se realmente quiser recuperar sua mãe, terá que provar que me valoriza pelo que sou, não pelo que posso dar. Com amor, sua mãe, que finalmente aprendeu a se valorizar. Grace. A segunda carta era para Michael. Michael, nunca o vi apenas como meu genro. Aceitei-o como o filho que nunca tive. Mas você me transformou na sogra incômoda de quem queria se livrar. Ouvi sua conversa ao telefone, 3 meses atrás, quando falava sobre encontrar um lugar apropriado para me colocar, como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a casa. O que você não sabia é que o lugar apropriado sempre esteve em minhas mãos. Tenho uma propriedade em Nassau, investimentos que rendem mais do que o seu salário anual, e a liberdade financeira para viver onde e como eu quiser. Por anos, sustentei silenciosamente o seu estilo de vida confortável. Paguei consertos, ajudei com despesas, cobri emergências. Fiz isso por amor, não por obrigação. Mas você interpretou minha generosidade como fraqueza, minha disponibilidade como dependência, meu amor como incômodo. Agora, terá de se sustentar sobre os próprios pés. Grace. Quando terminei as cartas, coloquei-as em envelopes e deixei sobre a mesa de centro, prontas para serem encontradas. Depois sentei-me na sala de estar, sorrindo. Demorou 74 anos, mas finalmente aprendi a lição mais importante da minha vida. Você ensina as pessoas a como tratá-lo pelo que está disposto a aceitar. Durante décadas, aceitei migalhas de amor porque tinha medo de ficar sozinha. Mas descobri que estar só era infinitamente melhor do que estar cercada de pessoas que não me respeitavam. E agora que eu havia aprendido isso, percebi que não estava realmente sozinha. Eu estava livre, eu estava indo para Nassau. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava empolgada com o meu futuro.